Olá, pessoal. Estamos aqui nós de novo, Isabela Boscov e Roberto Sadowski. E hoje nós vamos falar de adaptações de games. Por quê, Roberto? Tem um monte, né, saindo de repente. Mais importante do que isso, tem um monte saindo e são boas? São boas. Olha Não só. é que o pessoal está conseguindo acertar? Demorou só 30 anos. Só 30 anos, mas chegamos lá, né? Chegamos lá ainda aos trancos e barrancos, ainda com algumas coisas a serem, algumas arestas a serem aparadas, mas estamos num bom momento. Eu acho que é um saldo muito positivo que a gente tem agora com Super Mario. Super Mario está no cinema. Com The Last of Us, com Arcane e com Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Há muito tempo eu não me divertia tanto, ficava com um riso tão frouxo vendo um filme quanto vendo Dungeons and Dragons, Roberto. Além disso, foi uma surpresa. Porque quando eu vi o primeiro trailer, o primeiro teaser do Dungeons and Dragons, eu olhei e falei, isso aí não vai andar, tem alguma coisa que não tá concatenando aí, né? Tem uma coisa meio embaçada nessa história. Fui ver o filme e olha, é assim, tudo que esse ano a Quantum Mania e Shazam, Fúria dos Deuses, queriam ser, né, uma aventura mais leve, infanto-juvenil, uma fantasia que agradasse todo mundo, tudo isso que eles queriam ser e não foram, Dungeons and Dragons levantou a bola e cortou a bola. Total. Primeiro grande acerto, Chris Pine, que perfeição ele no Como papel. ele faz bem um canalha, né? Como ele faz bem. O canalha é simpático, o canalha é bem-humorado. O canalha é bacana, você torce pelo canalha. Ele é um canalha muito legal. Michelle Rodrigues está ótima, né? Como a Holga. Lembrando a gente que ela tem uma presença bacana, que às vezes a gente esquece quando a gente começa a ver essa profusão de Velozes e Furiosos, que é um emaranhado de gente falando, então a gente não consegue separar a Michelle Rodrigues e ela tá lá e tá ótima. Tá ótima, tá ótima. Sofia Lillis, muito bem. Justice Smith, muito bem. Regina Page também. Ótimo. Ótimo, ótimo. Ele é o straight guy, né? Ele é o cara sério, que não pega a piada de ninguém, não reage à piada de ninguém, né? Tem uma piada com ele tão boa. E que funciona tão bem. Ele fica tão bem no meio de uma comédia fazendo isso. Tem uma cena, isso não é spoiler, tá? Mas é uma cena que vocês prestem atenção que ele tá indo embora numa linha reta, caminhando, e o Chris Pine fala, tem uma pedra na frente e ele não vai se desviar, porque nada faz ele se desviar do caminho. E olha só, ele vai por cima da pedra e pula e vai. Não faz sentido nenhum, mas tá lá. Não, é muito bom. Só aquela cena do cemitério, você pode fazer 5 perguntas para cada cadáver enterrado no cemitério. Mas se você não fizer aqui, então, o coitado do morto fica ali pendurado para todo sempre, aquilo é de um absurdismo delicioso. É o tipo de cena em filme de fantasia que o humor sempre é uma vírgula na ação, né? Então, quando você tem humor que você dá o respiro, faz com que as cenas de ação e talvez o plot que seja um pouco mais sério batem em você com mais força, porque te tira do chão e você pega de surpresa de novo. Então, o humor é importante. A pegada é cômica mesmo, né? Em todo o filme, e ela funciona bem demais, porque ela é feita com muita alegria, né? Mas o que eu acho interessante, Roberto, é assim, a gente tem em Arcane um jogo de console, ou que pode ser jogado por múltiplos jogadores ao mesmo tempo, adaptado como uma série de animação. Uma animação deslumbrante, nunca menos do que deslumbrante. O trabalho colocado ali para construir a animação, a gente tem que ver 2 vezes, né? Porque uma vez você presta atenção na história, aí você fala, beleza, já sei o que vai acontecer, volta para olhar os detalhes, porque os detalhes são uma coisa que o olho brilha. Não, e o preciosismo deles é incomparável, né? E muito dramática, uma pegada muito soturna mesmo, né? Eu acho que é entender o jogo e criar uma narrativa em cima desse jogo que funcione como uma história que você não está interagindo com ela. Então acho que isso aí faz toda a diferença. Eu acho que em The Last of Us, que é o mesmo tipo de jogo que Arcane, mas adaptado como uma série live action, o que eles souberam enxergar é o seguinte:
O que tem no jogo que torna esse jogo interessante quando você não está simplesmente tendo que ganhar pontos para passar para a próxima frase, obter prêmios, Indo né? do ponto A ao ponto B e matando coisa no meio. Quando você não está fazendo isso, o que é que te faz ficar dentro do game, né? Qual é o empuxo emocional dele para você? E focar nisso. Né? E é sempre relação de personagens, porque construir um mundo eu acho muito bonito quando você tem um cuidado para fazer com que o mundo que os personagens habitam seja rico, tal. Mas construção de mundo não prende a gente. O que prende a gente é personagem. É sempre. Se você pode não ter recurso para fazer uma grande série ou uma coisa muito de escala gigantesca, mas se você tem personagens que você se identifica com a jornada deles, o resto funciona. E The Last of Us traz justamente isso. Sim, em altíssimo grau. Altíssimo grau. Eu acho que nem todo mundo, infelizmente, curte ver uma série de animação. Algumas pessoas falam, animação não vou ver. Eu acho que tem esse mesmo peso dentro de Arcane, na relação das duas irmãs. Sim. Que tem, por exemplo, entre o Joe e a Ellie em The Last of Us, mas, obviamente, são resultados muito diferentes, porque o world building é muito diferente. Sim. E porque a decisão do público de ver ou não a animação é algo que pesa Ela também. pesa, e os produtores sabem disso, e é uma bobagem, né? O Guilherme Del Toro fala o tempo todo, né? A animação não é um gênero, a animação é um formato, que você pode contar uma linguagem, qualquer história. Qualquer história, só que em vez de você fazer live action, você escolhe animação, porque são ferramentas diferentes, que vai trazer tem uma catarse emocional diferente, são formatos diferentes, né? É uma linguagem diferente, como a Isabela colocou, não é gênero. Daí tem uma animação que é infantil e que funciona muito bem para quem é veterano de Super Mario também, e que as pessoas estão ficando absolutamente deliciadas com o filme, Roberto. Não estão? Um sucesso absurdo, né? Falando de números, ele é a maior estreia de animação da história nos Estados Unidos. Vai bater naquele bilhãozinho mágico fácil também. Porque ele usou as cartas corretamente, né? Ele mexeu no botão da nostalgia, ele mexeu no botão do fã do jogo que vai ficar esmiuçando, mas ele não esquece que ele tem que ser uma história lúdica para a criançada, com elementos que são coloridos, com jornadas que ela é fácil de você entender, e com a diferenciação de bem e do mal que está muito clara. E ainda assim, não é nada tão intenso no mal que vai assustar a criançada que está vendo, né? É um vilão divertido até. Você não acha que tem uns momentos que são assim, a emoção meio forte para criança muito pequena? Eu acho que no clímax, né, lá no terceiro ato, quando a coisa começa a ficar um pouco, não quero usar violenta, mas intensa talvez, eu falo, talvez uma criança muito pequena não vá acompanhar. Então não é exatamente o público da galinha pintadinha que vai curtir Super Mario. Mas se você tem, sei lá, 7 anos, 8 anos, eu acho que já começa a abraçar um pouco melhor ali o que está acontecendo. Não, daí eu acho que abraça bem, assim, daí eu acho que você entende o espírito da coisa Tom e Jerry, do negócio, Isso, né? exatamente. Assim, não é de verdade, não está doendo de verdade. Porque o jogo tem um pouco disso também, né? O jogo é martelo que quebra, é coisa que arrebenta, é coisa que dá um sol, é coisa que pula em cima. Mas a criança, ela vai jogar, né? E, de novo, o jogo, a princípio, ele é infantil. Né, quando o Super Mario 3 foi lançado lá atrás no Nintendinho, dentro de um filme, né, The Wizard, com Fred Savage, era uma competição de games para crianças jogarem. Então, entendendo isso, a gente entende que a criança acompanha e sabe que tem o certo e o errado, que tem o bem e o mal. Tudo isso apresentado de uma forma muito dinâmica e muito ligeira. E eu acho que isso faz toda a diferença. E que não entediou um adulto como eu, como você, de maneira nenhuma também. Não. A gente tem essas ressalvas, porque é nosso trabalho ter ressalvas quando a gente vê um filme, né? E uma história com narrativa. Tem umas capengadas no roteiro. Tem umas capengadas no roteiro. Sabe que eu acho que assim. Não é não é um pecado gigantesco. Não é um pecado, não é nada que desabone. Como você falou, eu acho que essa decisão de ser acessível para o público infantil
é bastante acertada. Fez toda a diferença. Fez. Porque não é vezes... só pro nerd veterinário então, lá porque que jogou, não, porque na versão vezes... Super Mario Kart, não é essa pegada. Às vezes esse público mais envolvido com a propriedade intelectual, seja Super Mario, seja Star Wars, seja Marvel, eles são muito herméticos no que eles querem. Então, assim, as fronteiras são muito bem definidas para essa turma. Não pode sair dessa fronteira. Só que quando a gente adapta, você tem que apagar essas fronteiras e você tem que pensar no que é melhor para a história que está sendo contada ali. O Mario não faz isso no jogo, mas talvez no filme ele faça e fique legal. Então deixa, sabe? A criança vai olhar e vai dizer, tudo bem, gente, tá tranquilo aqui. E na verdade a gente já teve tantas versões de Super Mario, é um jogo que tem tantas edições diferentes, né? Acho que pode se encarar o filme como mais uma, pequenas variações. E olha que eles têm umas sequências em que eles homenageiam o jogo, tudo rolando lateralmente, como no jogo, que são muito bem feitas, são muito bem sacadas. São muito bem sacadas. Eu acho que... de novo, né, como personagem, o Mario ele não tem muita diferença de como ele entra no jogo e como ele sai no jogo. Como ele entra no filme e como ele sai no filme. A gente não vê como um Gato de Botas, né, para pegar um exemplo recente de animação que é para criançada e que não ofende o adulto que está assistindo, mas existe uma evolução clara no personagem. Ele começa de um jeito e ele termina, ele aprende alguma coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa, dos comentários que eu vejo no canal, tem um tema comum ali nos comentários sobre Gato de Botas. Eu me diverti mais do que as crianças que estavam no cinema. Aí eu acho que é uma coisa assim, é uma pegada muito da DreamWorks mesmo, né, de ser marota, de ser cheia de referências pop e tudo mais. Desde Shrek Shrek é assim, que realmente ressoa muito com o público adulto, né? Mas você viu uma sessão com criança dentro? Não. Eu fui numa sessão que só tinha criança. E eles gritavam, aplaudiam, a criançada aplaudiu no final. Então você se contagia com isso. Eu vi Sonic, né, o segundo Sonic principalmente, eu vi também uma sessão com crianças, e a criança se envolve. Tem uma hora que um personagem precisa de ajuda, a criança gritou, salva ele, Sonic! E eu assim, é pra isso que esse filme tá aqui. É pra isso, porque essa memória não vai sair da cabeça. Então eu vi na pré-estreia do Mario, criançada indo fantasiada, fazendo foto do lado do kart, né? E encantada com o que está vendo. Então, esse é o objetivo no final. É para isso. É para encantar as pessoas com o cinema. O Mario não é o personagem que tem um desenvolvimento? Beleza, gente. É o meu problema esse, mas não é um problema do filme. O filme está lá para poder ter esse encantamento. Eu acho que daqui a alguns anos, a criançada que viu Super Mario pode se interessar por outras coisas também. E pode entender que o cinema é um lugar mágico. Vamos falar de Dungeons and Dragons. Vamos voltar aí agora. Uma coisa que me deu uma impressão incrível no filme, primeiro, a dupla de diretores, o Jonathan Goldstein e o John Francis Daley, né, dirigiram A Noite do Jogo. Eu acho A Noite do Jogo brilhante. Eu gosto muito. Uma grande comédia contemporânea que sabe recuperar o espírito da comédia screwball, a comédia abilolada dos anos 30, e traduzir ela à perfeição para o momento de hoje. E com um elenco perfeito, né? Jason Bateman, Rachel McAdams. Perfeito. Jesse Plemons, né? Eu me assusto com Jesse Plemons. Eu também. Eu não estaria numa sala sozinho com aquele homem, jamais. Eu também não, mas eu acho assim, brilhante a transposição, né? Eu acho que eles são muito bons de roteiro, eles são muito bons no uso espacial que eles fazem quando eles estão dirigindo, né? E eu acho que eles recriaram aqui uma coisa que é típica do jogo de tabuleiro e só do jogo de tabuleiro como Dungeons and Dragons. Se você tivesse jogado os dados e eles tivessem caído de um jeito diferente do que eles caíram, a história seria diferente também. Sua escolha seria outra, exatamente. Sua escolha seria outra. Essa sensação dos dados jogados, e essa é uma história possível dentro de um mundo que está acontecendo, me deu a sensação de que tinha 1000 outras histórias que eu não podia ver, mas que estavam acontecendo ao mesmo tempo naquele lugar. Eu acho que isso também é um conceito de world building fantástico, que vai muito além do visual, né? Vai muito além do lore que cerca o jogo. Porque o lore do jogo ele serve para a gente criar o nosso personagem, né? O RPG, o jogo de tabuleiro
principalmente o Dungeons and Dragons, que é o pai de todos, ele te dá essa oportunidade de você criar. O que você quer ser? Você quer ser um mago? Então você vai evoluir com o tempo, você vai fazer escolhas, você vai ser mais o que você era no fim do jogo do que no começo do jogo. No fim do jogo, tipo, tô falando de uma forma muito largada, né? Porque tem gente que joga uma campanha por meses e por anos. Sim. Não acaba, depende do mestre ali. E o filme te dá um pouco essa sensação, né? A evolução, ela parece às vezes que é o acaso e de repente você fala, você sabia mais ou menos o que você estava falando, mas o chance, né, o jogar dos dados faz muita diferença nas suas escolhas. Eu adorei isso, porque parecia que cada um dos atores tinha escolhido um personagem que ele gostaria de ser. Me deu essa sensação. Esse aqui tem tudo a ver comigo, né? Hugh Grant é o trapaceiro, charmoso, sacana pra caramba. Viu uma oportunidade, né? Fala... oportunista, sempre com um sorriso falso no rosto e tudo mais. Lidando com um mago, né, uma maga vermelha, que ele tem medo, mas que ele sabe, mãe, até onde ela precisar de mim, eu tô seguro. Depois eu tenho que ter meu plano de fuga aqui. É um vigarista. Vigarista. O Chris Pine, tudo a ver com o personagem que ele escolheu ser, né? Bardo. O bardo, o menestrel, ladrão, teve honra, mas a vida deu uns trancos nele. Ele falou, dane-se a honra, eu vou fazer o que eu... Vou fazer meu caminho. Vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e ninguém tem nada a ver com isso. A primeira cena dos dois, dele com a Olga, né? Na prisão. Na prisão, logo quando eles vão para o julgamento, que ele começa a perguntar, o fulano vem aqui, o juiz tal tá vindo também, Jonathan, alguma coisa assim. Tudo que ele começa a enrolar, ele fala, mas ele vai demorar para chegar. Você começa a falar, é o quê? Um trapaceiro junto com ele? Alguém que vai dar uma... Não, tem nada a ver. É uma coisa completamente do acaso. Uma jogada que ele faz que pode funcionar ou não. E na hora que a jogada acontece, você fala assim, eu imaginei tudo menos isso. Tudo, qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa muito bom. E daí tem um dos outros 3 juízes fala uma frase maravilhosa, né? Mas você fez tudo isso e... a gente não vai contar aqui. Mas assim, é engraçado, mas é engraçado no sentido que não é bobo, né? Não. É um engraçado que a gente vai desenhar um sorriso no rosto, na hora que você fala, cara, é muito bem sacado isso, é muito bem escrito, é muito dentro do espírito do jogo, mas é muito o espírito do jogo traduzido para uma narrativa cinematográfica. Isso que é legal. Porque o pecado de muitas adaptações de jogos, seja de tabuleiro, seja de game, seja de qualquer coisa, nesses 30 anos que isso existe, é que os criadores desses filmes e dessas séries, de qualquer coisa, eles tentavam imitar coisas que o jogo tinha sem perceber que tinham mudado de mídia, sem perceber que era outra coisa. Então a gente vê Street Fighter com o Van Damme, né? O pobre Steven de Souza que foi lá dirigir, coitado. É um jogo de luta. Um jogo de luta não tem história pra você contar. Então a gente vai inventar alguma coisa aqui, mas o mais importante ali era imitar o que os jogadores faziam no jogo. E o filme... ir embora, se perdia. Sim, porque quando é um filme, ele não é mais um personagem jogável. Não, a gente... Você não está mais controlando o personagem. A gente senta para acompanhar. A gente não está dando um movimento no game ali. Engraçado que a gente fala dos 30 anos e o primeiro filme foi Super Mario Brothers. Foi. De 93, catastrófico. Com Bob Hoskins e o John Leguizamo. Isso. E tem uma coisa engraçada, eu acho que você deve ter lido isso também, que o Bob Hoskins topou fazer o filme, né? E ele é um ator, fez Mona Lisa, fez Roger Rabbit, ele é um cara muito versátil. Um grande ator dramático. Grande ator dramático. E ele chegou em casa, falou com os filhos dele, assinei para um filme novo. Qual? Ele, Super Mario Bros. Os filhos dele falaram, legal, é o jogo. Ele, é o quê? Ele, é um jogo. Aí ligaram no videogame, começaram a jogar e falaram, você é esse aqui, ó, que tá pulando. Aí o Luciano falou, eu interpretei Rei Lear, cara. Eu sou um cara que tá pulando agora. Não, mas a história mais legal é a do Dennis Hopper. Do Dennis Hopper é melhor. Que também estava no jogo. Ele fez o filme, a filha pequena dele foi ver o jogo, e foi ver o filme, e daí falou, papai, por que você fez isso? Daí ele falou, porque eu preciso de dinheiro para comprar sapatos para você. Daí ela falou, mas você não precisa de tantos sapatos assim. Tipo, pai, uma menina pequena falando
Por que você se meteu nesse mico? É uma roubada, é um filme todo errado. Por quê? Porque tentou interpretar algumas coisas do jogo. O Super Mario pula no jogo, então eles vão ter sapatos superpoderosos que fazem eles pularem. Você fala, não. Agora, Roberto, vendo essa coincidência de num espaço de poucas semanas, 3 grandes acertos, se a gente esticar um pouco outro grande acerto que é Arcane, né? Esticar um pouquinho a janela de tempo aqui, me dá um medo. Porque eu lembro do começo da fase contemporânea de filmes de super-heróis. Ai, X-Men tão incrível, Homem-Aranha tão incrível, Homem de Ferro tão legal. E daí vira uma coisa que não para mais e que vai degringolando, vai se desgastando, vai se diluindo, vai se deteriorando, vai começando a derivar de maneira irremediável. Você acha que estamos começando mais um ciclo de algo que parece muito legal e daqui a pouco vai torrar paciência? Eu espero que não entre nesse ciclo, mas é um pouco inevitável. A Nintendo, vendo os números do Super Mario, com certeza eles estão olhando lá para Metroid, para a Lenda de Zelda, para outras coisas que são Nintendo e falando o que isso aqui pode ser filme. Star Fox, que é um filme esperando para ser feito também. Então é inevitável que essas coisas aconteçam e que sejam exploradas como outras propriedades intelectuais. A gente teve Detetive Pikachu não faz muito tempo também, que é legal. Os dois. Eu não vi Detetive Pikachu. Muito divertido, é muito divertidinho também. Eu gosto de Warcraft. Eu gosto. É tosco pra caramba, mas eu acho que é feito com essa alegria também. Gosto tanto do Duncan Jones, sabe? É um diretor que eu gosto das coisas que ele faz. Ele é filho do Bowie. Ele é filho do Bowie, mas Warcraft teve alguma coisa ali que não me pegou. Não sei se o elenco não estava lá. Não, é super tosco, mas eu estou dizendo, olhando na tosqueira dele, ele é super simpático. Ao contrário, por exemplo, de Assassin's Creed, com o Michael Fassbender, que é uma chatice. Se levou tão a sério, né? Uma coisa séria, assim, é um jogo, gente. Vamos, né? Pega leve. Pega leve. A gente teve jogo de tabuleiro antigamente, né? Como que era Clue em português? Lembra do Clue? Que era Pista. Não. O filme era o assassinato de... Eu vou descobrir aqui em 2 segundos. Enquanto ele descobre, eu vou te perguntando para você pensar. Me pergunta que eu falo. Você é muito mais gamer do que eu. Tá. Qual o jogo, ou os 2, 3 jogos que você gostaria muito de ver adaptados com o mesmo nível de êxito que eles conseguiram em The Last of Us ou Dungeons and Dragons, por exemplo? Dos jogos mais modernos, eu olho para Red Dead Redemption, que é um western, mas é um western com uma melancolia e com uma sensação de desgraça mesmo, sabe? Que você vê e fala, são pessoas vivendo num mundo que acabou. Né? A conquista do Oeste acabou, a civilização está chegando e os últimos cowboys não sabem exatamente qual é o lugar deles nesse mundo. Você planejar o roubo de um trem, o roubo de uma carruagem, carruagem de um coach lá, o tempo deles acabou. E o jogo é muito isso. É um reloginho mostrando que não tem lugar mais para vocês no mundo moderno. Vocês são criaturas mitológicas. A partir desse momento, vocês não existem mais de fato. E o jogo te dá essa sensação. De novo, ainda é um jogo. Você tem que chegar do ponto A ao ponto B, mas ele é muito rico. Deveria ser série ou deveria ser filme? Eu acho que Red Dead Redemption seria um belo filme. Uma série, eu acho que estica um pouco a corda aí. Certo. O The Last of Us não. O The Last of Us ele nasceu para ser série. Eu acho que ele tem que ser série. Ele tem muito caldo, né? Ele tem muito caldo. Se eu voltar um pouco no tempo aqui, e se a gente pensa, quem tem os direitos de River Raid do Atari? É uma propriedade intelectual. Você pode imaginar aquilo como um Top Gun mais específico? A gente tem que ter uma missão num rio para destruir uma ponte. Sei lá. Tudo pode ser usado, mas aí você tem que construir uma história. Mas assim, além do Red Dead Redemption, outro jogo que você acha que tem um caldo bacana? Metal Gear. Não conheço Metal Gear. Metal Gear é um jogo de espionagem e assim, ele começou no PlayStation 1 lá atrás, ele era de um outro jeito, né, que é do Kojima. Ele tem também uma construção de personagem muito rica. O último jogo dele, ele tá mais velho e tal, é o Solid Snake, que é o protagonista, que ele é um cara... É um mercenário num mundo de espionagem com várias gadgets. Imagina um James Bond sem o verniz sofisticado que o James Bond tem. É um James Bond, mas ele é um mercenário.
É um James Bond, mas é o personagem do Chris Hemsworth no Extraction. É um pouco o Metal Gear. Só que ele tem uma coisa fantástica, porque os antagonistas dele são pessoas que têm modificação corporal biônica que deixam eles mais poderosos ainda. Agora, outra pergunta, última pergunta. Vamos Qual lá. você acha que é o game em que, diante desses êxitos, a indústria vai mirar agora? Qual é o game que vai chamar um monte de gente para o cinema se for adaptado? Para o cinema ou para uma assinatura de uma plataforma de streaming? Call of Duty, eu acho que é um jogo que tem um potencial enorme, midiático e de fãs, mas que tem uma história que pode ser bem construída, e é uma história de guerra, né? É uma história de guerra moderna, é Modern Warfare, que é o nome de Call of Duty, olha só. que eu acho que tem o que ser explorado aí de um jeito absurdo e brilhante também. E Final Fantasy é uma série que é gigantesca e que tem ramificações no meio, e o filme que existe em 2000 ignorou que existia a série, que fizeram a sua própria escolha lá, o que eu não posso nem dizer que é um pecado, porque foi o próprio criador do jogo que dirigiu o filme, mas não foi para lugar nenhum, né? Ninguém lembra de Final Fantasy hoje em dia. Não. Né? Até a tecnologia dele ficou um pouco datada, do motion capture e tal, mas ele não foi muito para lugar nenhum. Mas o mundo de propriedades intelectuais, tipo card games, Magic, The Gathering, né, que é também fantasia, você pode adaptar. Banco Imobiliário, o filme. Mas Monopoly ia ser adaptado pelo Ridley Scott na época. Porque vale uma história. Succession não é, de certa forma, Monopoly? É Monopoly com Game of Thrones. Então e Rei Lear. Não existe uma coisa assim no meio, porque assim, os jogos eles são brinquedos no fim das contas, né? Às vezes brinquedos para adultos, brinquedos mais sofisticados, mas são brinquedos. O próprio Red Dead Redemption é um brinquedo, porque tem uma história que eu estou seguindo, mas no fim eu tenho que cumprir missões e matar gente aqui e ir do ponto A ao ponto B. Se as pessoas entendem que isso pode ser traduzido como uma série, como The Last of Us foi, o que o fã mais radical reclamou de The Last of Us? Ah, tem pouco zumbi. Eu fiquei pensando, eles matam um zumbi naquele museu no episódio 2 e tem aquele ressurgimento dos zumbis no episódio 5. Se a gente tivesse mais zumbis, ia ser uma repetição ou da situação do 2 ou da situação do 5. Então eles foram muito felizes em ir além. E daí eles iam virar The Walking Dead, que foi uma série que começou espetacular e virou o que virou. Virou o que virou depois. Mata zumbi. Vira o zumbi da semana, não dá. A história tem que ser mais rica do que isso. O quadrinho do Walking Dead é brilhante. E tem um ponto que o desvio da série é brutal também. Não, as 3 primeiras temporadas de Walking Dead são maravilhosas. Sim, eu parei justamente aí. Clue é Os 7 Suspeitos no Brasil. Tá. Muito bem, então vamos ver o que a gente vai ver por aí. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, o filme. A gente tem Gran Turismo esse ano do Neil Blomkamp. Olha, o Neil Blomkamp está me devendo um bom filme desde Distrito 9. Está devendo um filme. E Gran Turismo é uma coisa meio... É com Orlando Bloom, inclusive. É uma coisa estranha, porque o jogo é um jogo de corrida que você vai customizando e melhorando o seu carro. É isso. Vamos ver. Esse ano. Não sei se esse ano tá muito, não. Vamos ver. Muito bem, pessoal, é isso. Estamos começando uma era de games em forma de série, de animação ou de filme. A ver. A ver. Obrigada por assistirem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, certo, Roberto? Select Game agora.